Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Nós vamos aqui para a nossa primeira aula de recuperação do segundo trimestre. Inicialmente vamos mostrar para vocês aqui, destacar quais são aqueles assuntos que serão objetos de prova, serão cobrados na prova. Então a gente vai trabalhar aqui duas sequências didáticas. Uma que fala sobre a urbanização no mundo e no Brasil, seus impactos socioeconômicos e ambientais, e a matriz energética mundial do Brasil, também trabalhando aqui os impactos socioeconômicos e ambientais. Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar inicialmente o primeiro tema aqui, que é a sequência didática número 5, que fala da urbanização, na nossa aula. E na aula seguinte, a gente faz a abordagem da segunda sequência didática e também mostrando alguns exercícios que são importantes para a gente poder fixar o conteúdo da prova. Vamos voltar aqui. Então, na primeira assunto da nossa aula de revisão, que é a sequência 5 que eu havia falado, eu estou trazendo para vocês aqui a fonte de consulta. Então é importante observar aqui a fonte de consulta, que é a referência que o aluno tem para estudar. Então a gente vai trabalhar aqui o capítulo 8, que fala da urbanização mundial, está lá do nosso livro didático, né? O capítulo 8 e o capítulo 9. E eu coloquei também aqui, como um acréscimo, até nem precisaria, mas coloquei a página. Então aqui você tem a paginação da 162 até a página 174 do capítulo 8 e o capítulo 9 da 180 a 190. Então para que o aluno tenha sucesso nessa prova, é imprescindível que ele siga essa orientação. Então estude realmente pela fonte de consulta que está sendo colocada aqui. Aqui é a referência que a gente tem da prova. Então se o aluno seguir exatamente essa orientação, ele vai ter sucesso na prova, tá? Então tem que observar esse detalhe que é importante. Eu também já coloquei na aula de hoje, que é a segunda sequência didática, que vai ser abordada na próxima aula, para você já ir estudando esse assunto, não deixar para quando for postada a segunda aula, que é a questão da matriz energética, está lá no capítulo 20, então a questão energética mundial no Brasil, e a paginação aqui da 430 a 449. Então já vai estudando esses dois assuntos que eles serão cobrados na prova. Só tem esses dois, ó. Nesse aqui primeiro, a urbanização, esses dois capítulos que a gente vai trabalhar hoje, aquilo que interessa para a gente na prova, né? E a matriz energética na próxima aula, na segunda aula, no capítulo 20. Então é importante que vocês estudem realmente pela fonte de consulta. Essa é a nossa referência de estudo. Então a gente vai trabalhar aqui inicialmente a questão da urbanização no mundo, né? Que é um tema bastante cobrado aqui, que a gente vai abordar isso na nossa prova. Então a primeira coisa que a gente vai observar é o quê? A urbanização no mundo, a gente vai observar nesse gráfico, nesse mapa aqui, desculpa, a gente vai mostrar aqui as áreas mais densamente urbanizadas. Quanto mais escuro for aqui a cor, a graduação de cores aqui, mais intensamente é urbanizado, e também aqui ele fala em relação à população. Quanto mais próximo do vermelho, maior a concentração de habitantes. Então a gente vai perceber o quê? A urbanização no mundo ela é desigual. É a primeira característica que eu tenho que anotar. Por que ela vai ser desigual? Porque ela aconteceu em ritmos diferentes, em épocas diferentes. Os países desenvolvidos, que a gente chama de desenvolvidos, ou como era chamado antigamente os países do primeiro mundo, eles tiveram um processo de urbanização muito mais lento, muito mais planejado, gradual. Tem a ver com a questão do contexto da primeira revolução industrial. Os países que são chamados de países em vias de desenvolvimento, como o Brasil, a Argentina, México, por exemplo, são países que vão vivenciar uma fase posterior de urbanização. Vai estar no contexto lá da minha terceira revolução industrial. Tá? Eles só vão se desenvolver numa fase bem posterior. Eles têm um atraso de no mínimo 100 anos em relação aos países desenvolvidos. E nesses países, essa porção do mundo, melhor dizendo, do mundo em vias de desenvolvimento, a urbanização ela vai se dar de maneira não planejada, maneira não gradual. Vai ser muito mais acelerada, muito mais rápido do que nos países desenvolvidos. Isso vai trazer uma série de distorções para o mundo subdesenvolvido. Tá? Era uma fase
da economia mundial, quando a gente fala aqui da terceira revolução, de um grande incremento de inovações. E isso vai propiciar uma urbanização muito rápida, muito acelerada. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que vocês têm que anotar, a desigualdade no ritmo de urbanização. No mundo desenvolvido, a urbanização foi lenta, foi gradual, planejada. As cidades foram se urbanizando, crescendo de maneira bastante pensada, sem grandes distorções, ao contrário do mundo em vias de desenvolvimento. E perceba um outro detalhe aqui. A gente vai perceber nessa imagem aqui, ó, que no mundo subdesenvolvido, principalmente aqui na região que está mostrando aqui da Ásia, a gente vai ver que cidades com mais de 10 milhões de habitantes, você vai ter uma concentração maior no mundo subdesenvolvido que no mundo desenvolvido. Isso é reflexo do processo de urbanização. Por que eu estou falando isso? Já para trazer uma outra ideia para vocês. Quando eu falo aqui em cidades, em aglomerações urbanas, com mais de 10 milhões de habitantes, eu estou falando das megacidades. Então, as megacidades, elas vão ser formadas aqui ao longo da história, e principalmente nesses países subdesenvolvidos, eu tenho uma concentração maior, justamente pela essa falta de planejamento e também pela concentração em alguns pontos do território da atividade econômica. Isso gera o quê? O êxodo rural, a aglomeração urbana, e acaba formando essas megacidades. Elas são pontos de atração no território. Então perceba que em comparação ao mundo desenvolvido, Estados Unidos, aqui a Europa Ocidental, por exemplo, nós vamos ter um número menor de cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então tem uma concentração menor de megacidades que eu tenho no mundo em desenvolvimento. Tudo bem? Isso é importante para a gente. Aqui a gente já trabalha duas questões. A temática da desigualdade e também das megacidades. Para a gente reforçar esse raciocínio, eu trouxe aqui a conceituação de megacidade. Isso aqui é um dos pontos que nós precisamos saber. Então a ideia das megacidades, essa terminologia dessa aglomeração socioespacial, ela vai ser construída pela ONU, né? Fazendo referência aqui a essa grande aglomeração urbana que tem população superior a 10 milhões de habitantes. Tá? É importante ter essa noção. Tudo bem? E ele faz aqui mostrando que algumas cidades vão ter população superior a alguns países. Tá? Então a gente poderia citar um exemplo aqui, o Uruguai, por exemplo. O Uruguai ele tem cerca de 6 milhões de habitantes. As megacidades têm 10 milhões, então uma cidade, uma metrópole, que tem população superior a de alguns países. Então vejam a importância e a complexidade desses espaços. Agora uma temática aqui, nacional que eu vou trazer para vocês, ainda no contexto da urbanização, é o seguinte. Quem vai trabalhar essa temática de estudar as formações socioespaciais, as aglomerações urbanas e rurais, sempre a gente tem um órgão estatal. Em todos os países do mundo, ou na sua grande maioria, na verdade, nós temos as agências estatais que vão estudar o território, estudar a população, para poder auxiliar o Estado na construção, na elaboração de políticas públicas. E aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil, quem faz esse estudo do território, das cidades e, como eu falei, da população, é um órgão estatal, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o IBGE. Então o IBGE é que vai fazer o estudo do território, analisando o quê? A distribuição populacional, vai verificar a questão da concentração industrial, concentração econômica, a questão da qualidade de vida. Então quem faz esse estudo aqui no Brasil é o IBGE. Nos outros países, eles vão ter os seus órgãos, as suas agências específicas. Então aqui é importante reforçar esse conceito aqui. Um outro ponto que a gente vai observar aqui é a questão da interdependência que existe, principalmente nas economias mais desenvolvidas, nas economias que a gente chama aqui de industrializadas, é bom vocês anotarem isso, há uma interdependência, uma ligação aqui do meio do espaço rural com o espaço urbano.
A gente diz que é uma interdependência. Em qual sentido? A cidade ela vai demandar produtos do campo. E o campo também vai demandar produtos da cidade. Quando a gente diz que a cidade vai demandar produtos do campo, gêneros agrícolas, por exemplo, alimentação. E o meio rural também precisa do meio urbano. Porque no meio urbano eu tenho indústria. Nós sabemos que a indústria é um fenômeno tipicamente o quê? Urbano. Que ela vai produzir máquinas e equipamentos, tratores, máquinas agrícolas. E esses equipamentos vão ser utilizados aonde? Vão ser utilizados no setor rural, para aumentar a produção e a produtividade de alimentos. Então, por isso que a gente diz que há uma interdependência do meio rural e do meio urbano. Só que o meio urbano ele vai subordinar o meio rural. Ele vai determinar, vamos dizer assim, o trabalho que vai ser realizado no meio rural. Por quê? O centro da economia, o centro do capital, está na cidade e não no meio rural. Tudo bem? Então há uma interdependência do meio rural em relação ao meio urbano, mas o meio urbano ele subordina, ele condiciona o meio rural. Agora, pessoal, é importante que vocês prestem bastante atenção esse slide aqui, essa lâmina aqui, porque aqui é um assunto muito importante para nossa prova. A gente está falando aqui da urbanização no mundo. A gente está pegando aqui de 2013 a 2030. Mas eu vou aproveitar esse slide aqui para falar de uma outra coisa. Vocês têm que estudar aqui o que está lá na página 166, na página 166, tá? Lá do capítulo que fala sobre a urbanização, que é o capítulo 8. Por quê? Lá aqui a gente vai falar das ondas de urbanização. O que é isso? Dos períodos de urbanização. Dos grandes movimentos que vão gerar urbanização. Que a gente vai dividir aqui em dois grupos. Dos países desenvolvidos e dos países em vias de desenvolvimento. É importante fazer essa distinção, tá? Por isso que eu falo a vocês, repito aqui, estudar o que está na página 166. Quando a gente fala aqui dos países desenvolvidos, a gente vai perceber o seguinte, eu estou falando aqui da América do Norte e da Europa. Esses países vão ter a primazia da urbanização. Eles vão iniciar o processo, porque a Revolução Industrial vai se dar primeiro nessa parte do mundo. É importante anotar esse detalhe, tudo bem? Lembrar que a primeira Revolução Industrial a gente vai estar lá no contexto do século XVIII, na segunda metade, a Inglaterra é pioneira. E esse ponto vocês têm que anotar. A segunda onda de urbanização, a gente vai falar do quê? Dos países em vias de desenvolvimento. Eu estou falando do quê? Da América Latina, tá? E os países da Ásia e da África. Então essa segunda onda, ela vai se dar no século XX. Não mais no século XVIII, é só no século XX, na segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. E no contexto de quê? Da terceira Revolução Industrial. Então, essa diferenciação você tem que saber. Quando eu falo da segunda onda, eu estou falando do quê? Do período da segunda metade do século XX. Tá? Isso é importante. Enquanto os países desenvolvidos vão estar lá no século XVIII. Na primeira revolução, na primeira e na segunda revolução. E os países em vias de desenvolvimento, América Latina, África e Ásia, na terceira revolução, na segunda metade do século XX. É importante não cometer erro nesse ponto. Tá? Isso aqui é fundamental para a gente saber esse detalhe. Então, para a gente reforçar aqui, esse ponto aqui é importante que você estude aqui, a página 166, lá do capítulo 8, que fala sobre urbanização, que vai diferenciar as fases de urbanização, tá bom? É importante observar isso. Agora a gente vai trabalhar uma característica da urbanização. O que a gente vai chamar aqui da verticalização nas áreas centrais, áreas mais urbanizadas, e também o crescimento das regiões periféricas. Como é que isso vai acontecer aqui? Isso de maneira bastante ampla aqui no mundo. A verticalização tem a ver com o quê? A imagem aqui já é autoexplicativa.
As áreas centrais são áreas mais caras. O solo urbano, como é uma mercadoria, tem um valor mais alto. Então, para eu ter um melhor aproveitamento do solo urbano, eu construo o quê? Edifícios. Tanto para atividade comercial, quanto para moradia. Então, nas áreas urbanas, nos grandes centros urbanos, a gente pega aqui Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Brasília também não é diferente. Como o solo urbano é muito caro, eu verticalizo, construo prédios e eu vou fazendo o quê? Eu vou aproveitando melhor o terreno. Isso em função aqui do valor desse bem de consumo que é o solo. Então há o crescimento da edificação, dos edifícios. Tá? Isso vai se dar em função do custo. Tá? Quanto mais caro e mais disputada é aquela mercadoria, então eu vou verticalizando. Em contrapartida, aquela camada da população que tem menos recursos, se vê o quê? Se vê na situação de buscar áreas mais afastadas do centro. Aí eu tenho o surgimento de áreas periféricas, áreas que têm uma infraestrutura urbana menos valorizada. Tá? E, principalmente, eu vou observar o quê? Nessa região periférica, ela vem crescendo de maneira mais acelerada do que a verticalização nos últimos anos, em função da questão do custo mesmo, tá? E também da precariedade salarial de uma parcela significativa da nossa população, principalmente no mundo subdesenvolvido. No mundo desenvolvido, as diferenças socioeconômicas são menores, então você tem um crescimento mais igualitário, diferente dos países em vias de desenvolvimento. Tudo bem? É importante saber esse detalhe. Então, quando eu falo da verticalização, nas áreas centrais, em função do alto custo, eu busco aproveitar melhor o terreno. E nas áreas periféricas, esse crescimento vai se dar em regiões mais afastadas da cidade, né? Buscando aqui áreas mais baratas, porém com uma infraestrutura urbana, água, luz, esgotamento sanitário, é mais precário, de qualidade inferior, ou muitas vezes você não tem esse tipo de serviço sendo ofertado. Esse surgimento aqui desses loteamentos em regiões periféricas, eles são chamados, e na verdade esse fenômeno ele é chamado da periurbanização. Tá? É quando eu tenho crescimento da região periférica de uma forma, num ritmo mais acelerado do que da região central. Então, eu tenho surgimento de áreas periféricas dentro da aglomeração urbana, eu chamo lá de periurbanização. Agora, um outro ponto que a gente vai trabalhar aqui, ainda no contexto da aglomeração socioespacial das cidades, é o que a gente chama da expansão territorial das cidades. A expansão na área territorial das cidades, ela vai acontecer da seguinte maneira. Aqui é o fenômeno da conurbação. Então aqui eu tenho duas áreas urbanas, a área A e a área B. E entre elas eu tenho uma área não urbanizada, uma área rural. Então a área urbana vai estar circunscrita a esse limite que está aparecendo aqui na letra A, e da área B é esse limite que está aqui sendo mostrado. Com o passar do tempo, o que acontece? Essas duas aglomerações urbanas vão se desenvolvendo. A cidade é vista como um organismo vivo, que ele tem vida própria, ele vai se urbanizando, eu vou ampliando a minha mancha urbana, das duas aqui, na verdade, as manchas urbanas, melhor dizendo, elas vão se desenvolvendo, vão cada vez mais se aproximando. Essa aproximação das manchas urbanas, até chegar um momento que você não consegue mais perceber os limites da mancha A em relação à mancha B, eu chamo esse fenômeno da conurbação. Então, a aproximação de duas grandes manchas urbanas, duas ou mais manchas urbanas, formando uma única mancha aqui agora, como se eu tivesse uma única mancha. Então, essa área totalmente aqui urbanizada, que até então não era, vai ser minha área conurbada. Tá? Então, quando eu tenho a aproximação das manchas urbanas, em função da eliminação de áreas rurais, dando origem a uma única mancha urbana. Tá? Essa área da interseção aqui da mancha A com a mancha B, que é a área C, vai ser a minha área conurbada. Eu eliminei as áreas rurais.
Isso é o que a gente chama da expansão territorial das cidades frente ao fenômeno da conurbação. Tá? Isso é bastante comum nas grandes cidades do nosso país. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Brasília, tá? Porto Alegre. Então essas grandes metrópoles elas vão se unindo às cidades vizinhas, né? Dando origem a uma grande área conurbada, uma grande área urbanizada. Tá? Isso aqui é algo bastante simples, que vocês já estudaram isso aqui em outros anos escolares, mas é importante a gente trabalhar isso aqui também, porque vai ser cobrado em prova. Tá? A gente tem como referência aqui o que está na página 172 do nosso livro didático. Então anota essa página que eu estou falando para vocês, a página 172. Tá? A gente está trabalhando aqui a questão da urbanização. Agora a gente vai aproveitar a oportunidade de trabalhar aqui na sequência um outro conceito, que também está nessa mesma página, na página 172, que é o fenômeno da metrópole. Então eu vou ter aqui uma aglomeração urbana, né, que eu vou chamar aqui de metrópole. Qual é a relevância aqui da metrópole? Aqui estou mostrando para vocês a cidade de São Paulo, a imagem de São Paulo, a maior metrópole do Brasil, uma metrópole, a nossa grande metrópole nacional, né, que também faz o papel da nossa cidade global. Então, a metrópole ela vai ter por característica ser a cidade mais importante do país. A principal cidade da minha rede urbana é integrada, conurbada, né? E o que vai ser a metrópole? Ela é resultado da junção aqui de uma grande área urbanizada, que ela vai ganhando aqui relevância ao longo do tempo, relevância demográfica, relevância econômica e também relevância política, porque a metrópole ela tem por característica ofertar uma gama muito grande de serviços, serviços dos mais avançados aos mais simples. Então, em função disso, ela é um polo de atração populacional. Tá? Então, lembrando, quando eu falar metrópole, estou falando o quê? Da cidade-mãe, a cidade principal. Aqui em Brasília, nós temos mais metrópole, que é Brasília, porque ela tem esse poder. Ela é um polo atrativo da população e também um polo de desenvolvimento econômico. Tá? É importante anotar esse detalhe. Isso aqui é relevante para a gente. Agora, pessoal, vamos trabalhar um outro conceito importantíssimo aqui para a nossa prova, que é a questão de uma outra aglomeração socioespacial mais complexa, mais elaborada, que é a cidade global. Aqui, ó, cidade global, também coloquei para vocês aqui a ideia básica. Lembrando que quando eu falo da cidade global, é aquela cidade que vai ter a capacidade de coordenar e centralizar as atividades do setor terciário, que são o quê? Os bancos, as consultorias, atividades ligadas à publicidade, a oferta de serviços de maneira geral, e serviços dos mais variados, aqueles serviços de alta complexidade e também os serviços que têm baixa complexidade. A cidade global, essa aglomeração socioespacial, ela vai ter a capacidade de influenciar territórios que vão além do seu próprio território de origem. Por exemplo, São Paulo. A gente sabe que São Paulo é uma cidade global. São Paulo tem capacidade econômica de influenciar o território que ultrapassa os limites das fronteiras nacionais, influencia boa parte da América Latina. Outro exemplo que nós já vimos aqui em aulas anteriores, Nova York. Nova York é a principal cidade global do mundo. Por quê? É o centro financeiro da economia mundial. Influencia toda a economia do mundo. Tudo que acontece em Nova York, na Bolsa de Valores de Nova York, impacta o mundo como um todo. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, uma região que tem capacidade econômica de influenciar o sistema econômico mundial, que tem aquela classificação que nós já vimos, né? Que vem lá da Inglaterra, que vai classificar lá em 3 níveis, alfa, beta e gama. A gente sabe que São Paulo está no nível secundário, beta, enquanto Nova York está no topo, é alfa. Né? Então, a influência em escala mundial. Tá? É importante fazer essa distinção, que é aquele espaço, aquela cidade, pela sua infraestrutura bancária,
econômica, financeira, e ela consegue influenciar economicamente o mundo, ou uma boa parte dele. Tá? Os principais exemplos que a gente tem aqui em mente, São Paulo, que é aqui no Brasil, né? É a nossa cidade global, e a do mundo, Nova York, Paris, Londres, Tóquio, são outros exemplos que existem. Tá bom? É importante ter essa noção da cidade global. Para a gente poder estudar isso de maneira mais sistemática, onde é que a gente vai encontrar isso no nosso material de estudo? Lá na página 174 do capítulo 8. Então, estudem pelo que está no livro didático. Tá? Essas informações que estou passando para vocês são suficientes, mas para eu poder aprofundar o meu estudo, eu vou lá no livro didático, eu vou ler o que está na página 174. Então aqui, pessoal, a gente vai estar encerrando a nossa aula. Eu peço a vocês que estudem a partir das fontes didáticas que estão sendo aqui referenciadas. Na próxima aula a gente vai fazer aqui da sequência o nosso estudo com a segunda parte, que é da matriz energética. A gente vai trabalhar aqueles pontos que são mais relevantes e ainda trabalhar alguns exercícios, né, focados no que vai ser cobrado, vai ser objeto de prova da nossa recuperação. Obrigado a todos aí pela assistência e qualquer dúvida se manifeste lá no chat, lá no nosso aula, da nossa sequência didática, que nós vamos, na medida do possível, procurar sanar as dúvidas de vocês. Obrigado a todos aí e até a próxima aula.